Olá, meus amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciando aqui mais uma etapa do nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje, dia 2 de outubro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Como nós fazemos sempre, temos por hábito rogar o amparo da espiritualidade amiga, que Jesus nos inspire, a todos nós, nos envolva em sua paz, nos ajude a recolhermos o máximo de entendimento, de luz espiritual, para que a gente possa se beneficiar em nossa caminhada, buscando rever conceitos, procedimentos e assim aprendendo a viver mais de acordo com o Evangelho de Jesus. Então é uma alegria recebê-los aqui, a nossa amiga Vera Correia no Insta, a Maria Luísa e a Rose, muito bem-vindas, queridas amigas. Aqui no Facebook está conectando. O pessoal já está conectando, aqui já está deixando seu boa noite a Isabel Costa. Boa noite, Isabel. A Fátima Marcaça Baldo, boa noite. Nosso amigo Rafael Ducati, um abraço. Nossa amiga Ana Maria Machado Carneiro, boa noite, Ana, tudo bem? Bem-vinda, viu? Nossa amiga Elisa Pagotto aqui no Insta também, a Ideia. A Edna Markovics, boa noite. A gente sempre aguarda só uns minutinhos para oferecer oportunidade para outros que possam chegar também. Hoje nós vamos estudar, pessoal, o capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas. Cada capítulo, né, trazendo uma nova curiosidade, um ensino. Nossa amiga Ruth Maria Diogo, boa noite, dizendo aqui boa noite a todos os irmãos e irmãs em Cristo, que tenhamos mais uma noite de aprendizado, que assim seja, Ruth. Então, já vamos iniciar. Só um segundinho, estou percebendo mais pessoas aqui conectando também. Nossa amiga Edna Markovics fazendo os convites aí, né, Edna? Obrigado aí pela ajuda. Vai convidando o pessoal. Nossa amiga Mireille aqui também, boa noite, bem-vinda. A Odete Oliveira aqui também, o pessoal vai chegando. Muito bom. Acho que já dá para a gente começar então, né? Então hoje, como eu já disse, né, capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas. Nós vamos ver aí nesse capítulo a importância da água, né? Nós sabemos aqui já a importância da água, mas nesse capítulo creio que será reforçada essa ideia, principalmente a importância dela para uma colônia espiritual como o Nosso Lar. Eles têm a água como um elemento assim de prioridade mesmo. Então vamos lá. André Luiz começa dizendo assim: dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Então aqui, primeiro ponto que a gente pode destacar já, eles têm um grande reservatório, como está dito aqui, né? Interessante pensar isso, um sistema praticamente semelhante aqui ao nosso na Terra. Nós temos aí as empresas que cuidam, né, da distribuição de água para as cidades.
né, o Serviço Autônomo de Água, e eles têm realmente aquelas construções onde armazenam muita água, né? As represas, os reservatórios, e lá em Nosso Lar ele diz aqui que também tem esse grande reservatório da colônia, né? E ele já diz aqui, já adianta, né, para André Luiz, que a água é quase tudo. Vejam bem a expressão que ele usa. A água é quase tudo em nossa instância de transição, para a gente já perceber de início a importância da água para eles, né? Deixa eu dar aqui uma boa noite pessoal que está chegando, a Geni, a Antônia, bem-vinda. Aqui o nosso amigo João Franco também, o poeta, né? Bem-vindo, João. Legal, eu que agradeço. A Lu Alves de Araújo aqui, a Mar Silva, o Diego Romão. Muito bem-vindos, viu? A Silmara Simões, muito legal. Então, pessoal, a gente já percebe aqui de início que o Lísias destaca a importância do elemento água, né? Aí ele vai continuar dizendo: chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Eu creio que o aeróbus já não é mais desconhecido da maioria de nós, né? O aeróbus que foi mostrado, né, simulado lá no filme, quem assistiu o filme Nosso Lar, nós vamos ver aqui a descrição, que é um veículo, né, que viaja como a espécie de um avião, mas ele tem uma utilidade bem mais prática, como a gente vai ver a seguir. E ele diz então assim: mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era uma máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então aqui nós já podemos perceber alguns detalhes desse aeróbus. Um grande veículo suspenso do solo a uma altura de 5 metros. Então vejam que ele é a espécie de um avião, mas ele viaja numa altura relativamente baixa, né? 5 metros do solo não é assim tão alto, uma altitude baixa mesmo. E ele diz aqui que ele desce a espécie de um elevador. Aqui é o grande diferencial. Porque um avião, ele é muito prático, um transporte muito rápido, muito eficiente, mas o avião, o grande problema é que ele precisa de um grande espaço para pousar e para decolar, né? Esse é o grande problema, não é prático. Demanda ali um local apropriado, demanda um tempo. E o aeróbus, o que acontece? Ele para em determinado lugar e desce como um elevador. Imagine então, como se fosse um ônibus, né? Que viaja no espaço, mas que para em determinadas paradas, descendo como um elevador. E ele diz aqui, muito flexível, né? Um material flexível, mas com grande capacidade. E parecia ligado a fios invisíveis, né? Grande número de antenas. Dá impressão assim que... Dá impressão, não fala claramente, mas que... a forma, né, o que gera energia ali para esse transporte, dá a impressão de uma forma eletromagnética, né? O magnetismo, porque antenas, ele diz aqui grande número de antenas, fios invisíveis, então dá aquela ideia de algo elétrico, né, magnético, que uma energia bem prática aí, né, para transporte. Tudo bem até aqui, né?
Boa noite para todos que foram chegando, uma alegria recebê-los. Hoje meu irmão está aqui também, Sampaio Psicanalista. Um abraço, Júlio. Aí o Lísias, deixa eu me ver aqui se tem algum comentário, mas eu acho que por enquanto ainda não, né? A Lu Alves dizendo que assistiu o filme, né? Eu creio que muitos assistiram, né? Já está para lançar o 2 agora, né? Legal, então. O João Franco sempre deixando a sua forma descontraída aí, dizendo que quer dar uma volta no Heróis. Acho que todos nós gostaríamos, né, João? Aí ele continua dizendo: Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. Agora, olha que interessante, a velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Então vejam que interessante isso, né? Esse veículo aí, né, de nosso lar. Ele diz aqui que a velocidade era tão grande que nem percebia conforme vai passando as paisagens, as construções. Ele nem conseguia perceber exatamente tão rápido era aquele veículo, né? E ele diz também que ele percorreu uma longa distância, porque ele percorreu durante 40 minutos. Dá para imaginar, numa alta velocidade, demorar 40 minutos para chegar ao local da colônia que eles precisavam. Então é uma distância longa, para a gente ter uma ideia também de quanto é extensa a colônia, né? A gente pensa que é um lugar pequeno às vezes, mas muito extensa. Em alta velocidade, 40 minutos. E esse aeróbus, né, fazia paradas de 3 em 3 quilômetros, como se fossem estações, né, para descer ali espíritos, subir outros e seguir até a jornada final dele. Aí ele continua dizendo: deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco, de enebriante perfume, tudo em prodígios de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Então a gente vai vendo um cenário muito semelhante a uma paisagem aqui da Terra, né? Uma paisagem rural, onde a gente chega a um rio. Ele está dizendo aqui, era um bosque, né? Muitas flores, aquele perfume, imagina. Em nosso lar a gente percebe muito, né? Os sons, às vezes sons no ar, a melodia, né? E esses perfumes, imagina num bosque perceber esse perfume, um lugar muito, com certeza, né? Sem poluição. Então ele diz aqui, margens bordadas de grama viçosa, aquelas gramas na margem do rio, e muitas flores azuis, né? E o rio de grandes proporções. Imaginem um rio em nosso lar. A gente tem dificuldade para imaginar isso, né? Porque isso está no espaço. A gente não imagina como um rio ficaria lá no espaço, né? A gente tem essa dificuldade. Mas eu gostaria, por outro lado, de argumentar também, quando a gente pensa assim, porque quando a gente olha a Terra é ovalada, né? Quando a gente olha a Terra do espaço, a gente vê o oceano em toda a volta dela. Então a gente poderia dizer como também as águas do oceano se fixam na Terra, né? Ela está, e a parte de baixo? Uma hora a gente está na parte de cima, outra hora embaixo.
Então, para a gente perceber que essa é uma construção maravilhosa de Deus, né? A criação divina é muito perfeita. Existem as forças que atraem tudo para o centro de cada planeta. O centro da Terra tem a força, né, que atrai tudo. Então, existe um equilíbrio, uma harmonia muito perfeita entre os astros, entre todas as construções. Lembrando que aqui na Terra estamos viajando pelo espaço sem que a gente perceba a menor alteração. Aí tudo muito uniforme, tudo muito harmonioso, né? Vamos ver aqui se tem algum comentário antes da gente seguir à frente. Quantos amigos aqui já chegaram? Boa noite para todos, viu? Muito bem-vindos, fico muito feliz com a presença de vocês. Vamos ver aqui. A Dileta Nascimento está pedindo orações, né, para a família. Ao final a gente sempre faz, Dileta, coloca um copinho com água sempre ao final, tá? E a gente pede o amparo dos bons amigos espirituais. A Silmara dizendo, né, deve ser tão lindo, a gente fica imaginando, né, Silmara? A mente cria essas imagens, deve ser uma perfeição realmente, né? A Edna dizendo, perfeição de detalhes que Deus proporciona a todos nós, justamente. Ana Maria Andrade Cirino lembrando, né, o fluido cósmico universal. Porque realmente o fluido cósmico é aquela matéria primeira que percorre todo o universo, né? Então, nesse fluido cósmico, André Luiz tem uma fala interessante que ele diz que nós estamos mergulhados em Deus como os peixes estão nas águas do oceano. Então, Deus está por toda parte, porque o fluido cósmico vem de Deus. Então, nós estamos todos envolvidos nesse fluido cósmico, né? É muito interessante pensar isso. Tudo bem, então, Dileta. Ao final a gente faz sim a oração, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, então. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina, que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Imagine que lugar maravilhoso, é um paraíso isso. Então ele diz aqui, né, árvores plantadas a cada espaço ali, muitas árvores à beira do rio, né, fornecendo sombra. Imagine embaixo de cada árvore dessa, ele diz aqui, bancos de caprichosos formatos que convidavam ao descanso. Então não eram simples bancos, eram bancos trabalhados, desenhados, com formatos diferentes. Tudo ali na colônia é muito bem planejado, né? Foi tudo muito bem plasmado, com amor, com perfeição. Ali, além da utilidade das coisas que existem, a gente percebe também a beleza, né? Eles se preocupam com a beleza. E aí ele diz, notando o meu deslumbramento, Lísias explicou, estamos no Bosque das Águas. Então esse lugar maravilhoso, né, chamado Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. Olha que legal isso, né? Então imaginem, um casal lá espiritual, né?
dois espíritos que já planejam a volta à reencarnação. Dois espíritos que já têm no planejamento se unirem aqui para uma tarefa, quer seja para constituir família com filhos, quer seja para um trabalho no bem, né? Então, duas almas, dois espíritos que já se preparam para voltar e ali então buscam esse bosque das águas, esse lugar maravilhoso que inspira ao amor, né? Inspira boas ideias. Então eles buscam esse lugar e ali eles fazem votos, né? Promessas de fidelidade, de união, vão ali unir forças, vão ali planejar a nova existência. Então deve ser muito belo isso, né? Porque vocês já ouviram isso, né? Existem planejamentos. Muitos dos casais aqui da Terra planejaram essa união quando ainda se encontravam no mundo espiritual. Então nada melhor do que um lugar desse, né? Tão maravilhoso aí para tecer aí essas promessas de amor, né? A Lu Alves está dizendo, eu gostaria de saber os nomes de outras colônias sem ser nosso lar. Então, Lu, tem várias colônias. Se você colocar no Google, é lógico que pode ter, né, algumas coisas, né, exageradas, mas tem muitos lugares aí na internet que eles citam, tá? André Luiz fala de Campo da Paz, André Luiz fala de... agora sumiu. Tem outra que ele comenta. Tem várias e várias colônias, viu, Lu? Mas coloca na internet, lá no Google, dá uma busca, colônias espirituais, que você vai encontrar muitas delas. O João está dizendo dos coretos das praças, né? Era onde se paquerava e começava o namoro. É verdade, né, João? A Fátima Chaves está dizendo, você lendo e relatando, a gente fica sonhando acordado esse paraíso deslumbrante. É verdade, né? A gente vai imaginando um lugar bonito desse. Céu azul, né? O João está dizendo. São várias e várias. Eu não vou me recordar aqui muitos nomes, não vou nem arriscar. Essa Campo da Paz eu estou me lembrando que André Luiz cita. Mas outras no momento não me recordo não. Mas vamos mais um pouquinho aqui então. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. Olha que interessante, né? Então ele está explicando aqui o processo que eles fazem, coletam as águas do rio, ficam armazenadas nesse grande reservatório da colônia, o rio chamado Rio Azul. Eles coletam então essa água para fazer a distribuição pela colônia, tá? Aí ele diz, as águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo do serviço da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então ele está dizendo, né, que reservam as águas, ficam ali armazenadas, né, ficam represadas para distribuir conforme as necessidades da colônia. Dali do bosque das águas é que eles vão liberando as águas para a colônia. E ele diz que depois essas águas se reúnem novamente abaixo, porque a regeneração seria como se fosse o oposto, né, do bosque das águas, chega até a regeneração, que seria, vamos dizer, o final ali da distribuição. E aí, depois da regeneração, voltam a constituir o rio, que prossegue seu curso, né, rumo a outras localidades, como se esse rio deixasse a colônia e seguisse à frente, né, para outras regiões aí da dimensão espiritual.
A Lu Alves está dizendo Rancho Alegre, a dos bichinhos. E o João está dizendo que são 58 colônias. A Lúbia Faleiros dizendo Jardim das Violetas. E aí vai surgindo algumas aí, né? Se não me engano, tem uma que chama Morada da Paz também. São muitas colônias, né? A Fátima também dizendo de um vídeo que mostra as colônias. Sim, na internet, né? Se pesquisar, a gente vai ver. Tem vídeos, tem textos também citando sobre isso, tá bom? Aí ele continua. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? E ele, imagine, elucidou Lísias, imagine que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Então André Luiz ficou admirado dele falar que o Ministério da União Divina é que cuida da distribuição, porque o Ministério da União Divina, meus amigos, é voltado mais para as coisas espirituais, não se preocupam com as coisas mais ali práticas, né? Podemos dizer materiais, eles preocupam-se mais com a essência espiritual. Mas para a gente ver a importância que a água tem para a colônia, porque o ministério mais elevado da colônia é o que cuida da distribuição, para a gente perceber, que vai falar aqui, que eles fluidificam as águas também. E André Luiz está dizendo que a água lá tem outra densidade, é lógico, né? Não é essa água como a nossa água tem um certo peso, né? Uma densidade maior, então lá também muito mais pura, imaginem, né? É quase fluídica, ele disse. Imagine aquela água bem leve, muito sutil, né? E o Ministério da União Divina é que faz a distribuição. Tudo bem até aqui, né? Vamos continuando. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Aqui, realmente, né, falando de nós, a gente sabe já a importância da água, mas não tão a fundo assim, né, como a colônia. Nós vamos ver aqui mais o que ele fala. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Então lá, como eles conhecem a importância da água, que é essencial para a vida na colônia, eles estão dizendo, André Luiz, Ulisses está dizendo, né? Que eles já aprenderam a ser gratos a Deus por essa bênção que é a água, né? E pelos seus divinos colaboradores, porque são aqueles espíritos mais elevados que permitem, né? Que chegue, que tenham água nessas colônias, que ela é, além de tudo, alimento para eles. Não sei se vocês se recordam, né, pessoal, do capítulo anterior, né, que falou da alimentação. Vocês se recordam que teve toda aquela luta, né, que o governador enfrentou para convencer os espíritos de nosso lar que não necessitavam de alimentação mais densa, que eles poderiam se alimentar da água e da respiração. Então, para a gente perceber que a água, além de tantas funções, para eles ela é alimento precioso. A água alimenta, ela leva
aquilo que eles têm necessidades para manter o corpo espiritual, porque eles têm um desgaste também com o corpo espiritual, e a água provê, né, essa necessidade. E eles então são muito gratos, né, a Deus e aos bons espíritos que permite essa bênção. A Ruth Maria Diogo está dizendo, essa água dessa colônia é como se fosse um medicamento. É bem por aí, Ruth, porque eles fluidificam as águas, acho que nós vamos ver falar ainda. Eles fluidificam as águas do rio, imaginem, toda a água é fluidificada. Então essa água vai carreando ali, né, os nutrientes que eles necessitam e muitas vezes medicamentos também. A Fátima Chaves também, né, dizendo interessante como a água lá tem uma importância fundamental, porque ela é vida e bênção, sim, né? O Wellington Monteiro, nosso amigo, tudo bem, Wellington? Dizendo que lembra, sim, legal. Bom, vamos à frente aqui então. Isso então, Fátima, foi na semana passada, né, que falamos da alimentação. Bom, aí ele diz justamente isso que vocês estão comentando, a Ruth comentou do medicamento. Ele diz assim, ó, conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Quer dizer, a água, ela é um veículo, né, para ser fluidificada, por exemplo. Deposita-se na água medicamentos, fluidos benéficos, né? Aqui também a gente não tem a água, a gente às vezes não mistura na água um medicamento para tomar, porque a água, ela é um veículo, ela serve ali de base para diluir medicamentos, né? Então no mundo espiritual, mais ainda, eles estão dizendo aqui, ela é um dos mais poderosos veículos para os fluidos, então por isso que a água é fluidificada. Os fluidos são impregnados na água e vão levar os benefícios para quem a tomar, né? Aí ele diz, aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Foi o que dissemos há pouco, alimento, mas também remédio. Então a água trata, ela cura, né? Eles depositam os fluidos ali necessários para cada espírito, de acordo com as suas necessidades, e ela serve de remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então vejam que interessante, né? Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Eles dizem aqui que tem repartições lá do Ministério do Auxílio que trabalham com a manipulação da água, com certos princípios captados pela luz do sol e no magnetismo espiritual. Então eles conseguem absorver, né, princípios captados a luz do sol fornece alimento, a gente já viu isso. Então eles conseguem recolher princípios ali da luz do sol que são depositados na água. É como se a água ficasse ali exposta ao sol, né, e recebesse aquelas bênçãos que o sol oferece e vai servir de medicamento. E também no magnetismo espiritual. O magnetismo é como fluidificar, né? É aquela transmissão fluídica que são depositados fluidos na água, tá? Pessoal comentando aqui, né? Água é bênção e purificação, é justamente isso, né, a Edna? O Diego Romão comentando também. Bem-vinda, Zenaide, sempre é hora, fica tranquila. A Lu Alves está lembrando aqui o Guilherme Arantes, né? Água que nasce da fonte, serena no monte. Acho que é Guilherme Arantes, se não me engano. Legal, Lu. Bela música, né? Você vê, a água é inspiradora, né? Muito bom. Vamos à frente, então. Acontece, porém, que só os ministros da união divina
são detentores do maior padrão da espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Vejam que interessante, né? Ele está dizendo aqui aquilo que eu já antecipei um pouco. Os ministros da união divina, que são os mais elevados da colônia, né, que nós já vimos isso, eles magnetizam as águas do rio. Dá para imaginar o que é isso? Eles magnetizam todas as águas ali do rio para serem armazenadas e distribuídas para a colônia. É como fluidificar as águas, toda ela, né? E aí distribui. Então quer dizer, os habitantes de nosso lar já recebem água fluidificada. Aqui a gente recebe água tratada, né, pelas empresas. Água, né, de uma condição de ser absorvida, mas lá, além disso, além da pureza maior, eles têm a água já magnetizada ou fluidificada. Imagina a beleza. A gente precisava instalar aqui um sistema de fluidificação das águas também, né? Aí ele diz, fazem eles o serviço inicial de limpeza. O Hélito está dizendo aqui, deve ser muito bom beber somente água fluidificada. É uma maravilha, né? Os espíritos lá já vivem em harmonia com água fluidificada direto, então, melhor ainda, né? A Fátima dizendo que seria de nós sem a água, né? Pois é, a água é vida, realmente. A gente sente a falta da água, né, Fátima? Quando a gente fica privado, né, a água falta em determinados dias, eventualmente, quando a gente sente a falta, né, um dia sem água é um desespero, né? Para a gente ver a importância dela. Para nós, imensa, maior ainda para esses habitantes lá de nosso lar, né? Boa noite, Cristiane, todos que vão chegando aqui, bem-vindos. Vamos mais um pouquinho então. Fazem eles o serviço inicial de limpeza. E os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então eles fazem a limpeza, né? Tratamento da água, e aí os institutos realizam os trabalhos específicos, na condição de que ela seja alimento e remédio. Aí ele diz, quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio da nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que legal que ele está dizendo. Porque lembra que ele falou que o rio, primeiro ele é represado lá no Bosque das Águas, certo? O Rio Azul é represado, eles selecionam a água, tratam essa água, magnetizam essa água e vão distribuindo essa água para a colônia. Conforme eles liberam a água lá no Bosque das Águas, que seria o princípio, vamos dizer, como se fosse o início ali da distribuição, essa água vai percorrendo toda a colônia, passando por todos os ministérios, até a hora que chega lá no último ministério, ela volta a ser o rio. Então aquele rio que ficou represado lá no Bosque das Águas, ele volta a tomar forma depois da regeneração. E aí ele diz aqui, quando essas águas se reúnem de novo e deixam a colônia, elas levam as qualidades espirituais de nosso lar. Por quê? Porque aquelas águas estão impregnadas dos fluidos de nosso lar. Os espíritos, né, os elevados espíritos ali do Ministério da União Divina magnetizaram as águas, e essas águas, quando continuam esse rio seu curso, ele vai para outras localidades, outras colônias espirituais, carregando então as qualidades, né, os fluidos ali de nosso lar. Muito bonito isso, né? A colônia recebe essa bênção e fica o rio oferecendo a outros que o encontrarem lá no trajeto que ele vai fazer, né? Muito bonito, né, Lu?
Aí ele diz assim: eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento. Só um minutinho. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. Aí ele diz assim: o mar equilibra-lhe a moradia planetária. Olha que interessante isso, não é? Porque o mar, pessoal, é essencial para a vida na Terra. O mar, diz a ciência, que ele fornece mais da metade do oxigênio que nós precisamos. O mar oferece o clima saudável. Quem já não foi à praia, né? As pessoas vão buscar tratamento só de se aproximar das águas do mar. O mar, aquele clima que vem, aquele clima ali do mar é salutar, né? É benéfico à saúde. A energia que exala do mar, né? A saúde que provém. Então o mar, ele diz aqui, equilibra a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, porque nós sabemos, na gestação, né, o feto está ali envolto no líquido, né, amniótico, se eu não estou equivocado. A chuva dá-lhe o pão, porque a chuva é a chuva que cai, que molha, né, a plantação, que faz com que germine as sementes, que possam fornecer o pão de cada dia. O rio organiza-lhe a cidade. Imagine, as cidades são construídas sempre próximas a um rio. Cada cidade tem um rio que vai lhe abastecer as necessidades da água, né? A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele, né, o ser humano, sempre se julga absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Então é como se ele dissesse que nós não somos gratos pela bênção da água. Porque nós nascemos, né, o corpo nasce na água, nosso corpo tem, se não me engano, acho que 70% de água, é constituído de 70% de água, o mar é essencial, os rios. Então, em toda a nossa vida planetária, a água é o elemento primordial. E a gente deveria ser grato a Deus, né? E às vezes ele diz aqui, nós nos achamos, né, dominador do mundo, como se nós fôssemos o máximo. Tira a água do planeta para ver se a gente sobrevive. Então é essa ideia, né, que a gente deveria ser um pouco mais humildes aí e gratos a Deus, né? Olha o João dizendo, podia chover em nós essa água lá da colônia, né, João? Que maravilha, né, Mari? É isso aí. A Silmara está dizendo os plânctons. Olha só, a Silmara aí deve ser conhecedora, né? Da parte, deve ser do mar, né, Silmara? Se não estou equivocado. O que mais aqui? Amo o mar, o sol, está dizendo a Mari, né? Quem que não ama, né? Meu Deus. Então, a Jane está perguntando, essa água segue para a colônia menos evoluída? Não fala detalhes, né, Jane, mas dá a ideia que o rio segue o curso. Então, pode ser que outros se beneficiem também, né? A Mari está dizendo, por isso que me sinto no céu quando estou na praia. Legal. A Fátima Chaves está dizendo, o mar tem o seu valor e o tempero, porque o sal que vem do mar. Lembrando esse detalhe também, né, Fátima? Além de tudo, a água salgada do mar, né, fornece mais o elemento primordial aí para a vida também. Vamos seguindo aqui então. Aí ele diz, virá tempo, contudo, em que copiará nosso serviço aqui na Terra, né? Chegará um dia que nós copiaremos a colônia, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Pessoal, prestem atenção agora nisso. Vou ler de novo aqui que é muito importante.
o ser humano compreenderá que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Dá a ideia do quê? De que nossa casa tem as águas, certo? Todos nós temos água, caixa d'água, né? A água em várias condições aqui na casa, em cada casa tem a água. Então, a água para beber, né? Nos compartimentos reservados ali, os filtros e tal. Então, o que ele está dizendo é que os nossos pensamentos, a nossa mente interfere na água. Olha que sério isso. Então vejam, se uma casa tiver pessoas muito perturbadas mentalmente, no sentido de estarem pensando no mal, estarem pensando negativamente, de forma pessimista, isso afeta as águas. Olha que sério isso. Como ao contrário também. Se uma casa, as pessoas pensam no bem, são pensamentos elevados, pensamentos otimistas, pensamentos de bondade, de amor, impregnam-se na água também. Então, nossas águas vão apresentar características de acordo com a nossa mente, perturbada ou não. É muito sério isso, né? Eu achei bastante interessante esse ponto. O Wellington está dizendo aqui, e o mar é repleto de vibrações curativas e magnéticas, sendo muito usado para cirurgias espirituais. Muito bem lembrado, viu, Wellington? A gente vê até em André Luiz também, dentre outros autores espirituais, que eles conduzem sim os espíritos em tratamento para as águas do mar. Já vi relatos em André Luiz que eles levam, né, o enfermo, a pessoa ali que está convalescente, para receber a bênção. Olha como é importante isso, bem lembrado pelo Wellington. O João está dizendo, a água limpa e cristalina deveria ser gratuita e abundante para todos os habitantes do planeta Terra. Aí já entra em outro ponto, né, João? Acredito que se as nossas energias fossem sempre elevadas, as nossas águas já sairiam fluidificadas, a Edna. É bem por aí mesmo, Edna. Então entendam que com nossos pensamentos otimistas, a gente pode, de certa maneira, já estar fluidificando as águas, né? É muito interessante isso mesmo. Aí ele diz assim, a água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa mental e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Então vejam que interessante, nessa água que recebe a interferência dos pensamentos bons ou maus, da nossa vibração mental, né? Essa água, ele diz aqui, será nociva nas mãos perversas, porque, né, a pessoa que pensa no mal, planeja crimes, está com aqueles pensamentos perturbados, ele está levando, ele está influenciando, depositando fluidos deletérios nessas águas. Quem tomar dessas águas pode sentir até um mal-estar. Por isso que ele está dizendo, né? Será nociva nas mãos perversas e útil nas mãos generosas. Porque, ao contrário, a pessoa de bem, que pensa no bem, que transmite bons pensamentos, essa pessoa está como que fluidificando águas, que aqueles que a bebem se beneficiam, né? Por ter fluidos ali benéficos. E ele diz, e a água, quando em movimento, constituirá um veículo da providência divina, porque ele diz assim, absorverá amarguras, ódios e ansiedades,
lavando-lhes a casa mental. Quer dizer, a água pode extrair ali o que está perturbando as pessoas, né? Eliminar dela esses mal-estar, servindo até como mais uma utilidade aí de auxiliar na condição mental de cada um, né? A Lise, tudo bem, Lise? Está dizendo aqui, eu já percebi que a água fluidificada muda até o sabor, se dá para chamar assim. Justamente, a água pode tomar, sim, um sabor diferente, né? Porque a gente percebe, quem acredita e toma com fé, pode perceber até isso mesmo, um gosto diferente, né? Nossa amiga Selma Camargo aqui também, um abraço, viu, Selma? Selma sempre acompanha, às vezes não online aqui, mas em outros momentos, né? O Eriton está dizendo aqui, Jesus dizia, aquele que der um copo de água em meu nome, recebe a mim em sua casa. Legal, Eriton, lembrando Jesus, sempre muito válido, né? Então, a gente vê aqui que um copo de água pode ser muito benéfico, né? Imagine se a nossa casa, a gente espera, né, que estejamos depositando em nossas águas bons fluidos, com a nossa mente vibrando no bem. Se você fornece um copo d'água para alguém que passa nas ruas, né, e pede ali um copo de água, essa pessoa pode se beneficiar desses fluidos benéficos. Você está ali ofertando não só a água, mas como um remédio espiritual, né? Uma água ali já fluidificada, muito legal. A estante da Adri aqui também, boa noite, muito bem-vinda. Legal, pessoal, assim a gente encerra mais um capítulo. Na próxima semana nós vamos, capítulo 11, Notícias do Plano, bastante interessante também. Eu acho, né, todos os capítulos aí de Nosso Lar são muito interessantes. Em cada um deles a gente aprende, né, uma condição, uma nova... um aprendizado novo, né, vamos dizer, porque cada um apresenta situações diferentes, que nem esse de hoje, falando exclusivamente da água, né, para a gente perceber a importância da água, né? Às vezes a gente despreza, a gente nem se importa tanto. Então, uma água, né? Se você mesmo vai tomar uma água, se você está precisando de ajuda, faz uma oração antes, pede a Deus, você mesmo fluidifica a sua água. Você deposita nela ali os seus pensamentos pacificados, seu pensamento no bem, né? E aí você toma. Primeiro faz uma oração e toma aquela água que ela pode já estar fluidificada também por você mesmo, por nós mesmos, né? O que mais aqui? Pessoal deixando aí seus agradecimentos. Mas eu é quem agradeço muito a presença de vocês. O João Franco dizendo, imagine uma caixa de água de vidro de 1000 litros e várias pessoas vibrando, bons pensamentos. Depois é só tomar banho com magnetismo. Mas João, é um caminho que a gente vai aprendendo a desenvolver aí, tá vendo? Porque dá pra gente ver que nós mesmos podemos fluidificar essa água, né? A Ruth está dizendo que o tempo passa rápido nesse estudo. Que bom, né? Se passar rápido é porque está agradável, né? Uma coisa cansativa a gente parece que não demora, né? Legal, gente. Agradeço muito a todos vocês aí, deixando as mensagens sempre de gratidão. Mas eu é quem tenho que agradecer. Mas eu vou convidar vocês então para a gente fazer a nossa prece final. Tem pedido sempre, né, de auxílio. Obrigado, Vera. Pedidos aí de oração, né? Vamos fazer a nossa prece final então. Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado a todos aí pelo carinho de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tantas bênçãos que Deus nos oferece. Quando a gente começa a estudar essas obras e percebemos a bênção de cada coisa aqui da nossa vida, nós já percebemos a bênção do sol, estamos falando aqui da bênção da lua, da bênção da água, né? Nós vamos ver ainda a lua mais à frente. Então são várias coisas que Deus criou, tudo muito bem pensado, tudo bem planejado para oferecer a melhor condição de vida para nós.
Vamos, lembrar sempre dessa importância da água. Ao tomarmos um copo de água, que a gente valorize mais. Antes de tomar, que bom se a gente fizer ali uma oração, nem sempre vai ser possível, mas uma vez ou outra, façamos uma oração, depositemos na água aqueles fluidos, benéficos, que vão nos ajudar também. Então, que assim a gente agradeça a Deus por essa doutrina espírita que vem nos revelando, vem nos ensinando quanto de maravilhoso que é a criação divina, a importância de cada coisa aqui no planeta Terra, cada elemento, cada astro, cada coisa criada que tem a sua função, a sua tarefa, a sua forma benéfica de nos ajudar na nossa vida. Então, nossa gratidão a Deus por mais esse aprendizado, por mais essa compreensão, que nós saibamos valorizar os bens maiores que Deus nos oferece. E assim rogamos ao Pai que abençoe o nosso lar, a nossa família, nos ajude com as nossas dificuldades. Todos nós travamos lutas, nós sabemos das provas, das expiações. Que Deus, o Pai, nos dê forças, nos dê sabedoria para enfrentarmos as lutas de cada dia com resignação, com paciência, sem desânimo. E que Deus abençoe a todos esses irmãos que mais necessitam, que pedem por oração, que esperam a visita de espíritos amigos, que possam deixar a bênção dos fluidos salutares, da fluidificação das águas. Que Deus nos abençoe sempre, nos envolva em sua santa paz, que assim seja. Uma noite de muita paz a todos. Muito obrigado por mais esta noite de companhia de vocês. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Aqueles que estudam conosco nas quartas, Fica aí o convite para a próxima quarta-feira. Mais um estudo de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Então, até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe sempre, que nos sintamos envolvidos pelo amparo da espiritualidade amiga, que sempre se faz presentes quando nós buscamos o conhecimento elevado, o conhecimento do Evangelho, da doutrina, que nós possamos sentir esse envolvimento amigo, esse envolvimento amoroso desses bons espíritos que nos ajudam sempre, que estão sempre ao nosso lado. Basta que nós os busquemos em oração, em pensamento. Oi, Dani, boa noite, minha amiga. Um abraço, viu? Que Deus nos ampare sempre. Até o próximo encontro. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E fica o convite, então, para a próxima quarta, aqueles que estudam Emmanuel conosco, ou até a próxima segunda-feira para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Um abraço fraterno, muito obrigado a todos, fiquem com Deus.